Bom dia, Horácio Muniz. Bom dia, Pedro. Seja obrigado bem. uma vez mais pelo convite. Bom dia aos colegas e bom dia aos seus ouvintes. Perante estas confissões que acabamos aqui de ouvir, destes clamores, isto não nos leva a cruzar os braços. Isto é desafiante também, por outro lado, não é? Não, isto leva-nos, de facto, a não cruzar os braços, mas leva-nos a perguntar o motivo, porque, como o Pedro acabou de enunciar, os polos industriais existem, não é? Portanto, e aqui esta mudança da legislação tem a ver com um conjunto de problemas burocráticos, orçamentais e a parte da gestão por parte da entidade reguladora e aquela da tutela que tinha os parques, que não foi conseguida. Portanto, nós temos aqui assim esta alteração para que o Estado deixe de estar diretamente envolvido na gestão dos parques industriais. Mas isto implica outras coisas. De facto, privatização? Sem dúvida, é a privatização. Portanto, o PDI, os parques de desenvolvimento industrial, é para serem privados, não é? E estas questões aqui que o David acaba de colocar têm a ver, de facto, com essa incapacidade que o Estado teve na gestão dos polos e criar as condições necessárias a nível de energia, a nível de água, saneamento, telecomunicações, estradas internas, portanto, o próprio armazenamento, a logística. Portanto, houve aqui um conjunto de deficiências que obrigaram o Estado a ter que repensar e, neste caso, bem, porque quando temos que passar para a esfera privada, as coisas passam a ter outro tipo de visibilidade, porque o âmbito ali já passa a ser económico-financeiro. Agora, no âmbito jurídico, todo o processo dos decretos de lei estão muito bem estruturados. O problema é no âmbito empresarial. E nós vemos aqui, assim, por exemplo, a nível dos PDIs, nós temos aqui algumas dúvidas que as PMEs possam vir a ter espaço nesses parques, porque aquilo que se prevê são custos bastante elevados para as PMEs, que elas possam ser implementadas e desenvolvidas nesses parques industriais. Já custos elevados porque é que têm que importar muito das suas... Não, porque os custos de manutenção, os custos de energia, todos os custos, porque não são só os custos de manutenção, portanto, temos vários tipos de custos a nível de investimento, a nível das infraestruturas, a nível de condomínio, a nível do metro quadrado, por exemplo. Não está acautelado em nenhum dos decretos de lei o preço por metro quadrado. Portanto, passando isto para privados, porque isto vão ser concessões de 30 anos, não é, que vão dar aos privados esses parques para gestão. Portanto, nós no âmbito daquilo que é os projetos privados e de rentabilidade financeira e económica, os preços serão aqueles que o privado achar que deve colocar. Portanto, aqui estaremos completamente um bocadinho céticos em relação àquilo que vai ser o benefício das PMEs para estes parques. Já aquilo que é o nível dos PIRs, nós já verificamos aqui assim uma diferença, mas onde os PIRs, os polos de industriais rurais, vão ter, de facto, aqui assim já uma maior abrangência das micro e das pequenas e médias empresas, mas verificamos aqui, por exemplo, que não foram acautelados benefícios fiscais, que temos também os preços por metros quadrados, também não sabemos quais irão ser. E, para além disto tudo, o que nós verificamos é que naquilo que é toda a parte jurídica e conceptual, filosófica daquilo que gerou todo o projeto, de facto, há um poder excessivo do IDIA, não é? O IDIA fica com um poder muito forte. Além disso, o compromisso que nós verificamos ao analisarmos todos estes decretos de lei é que não há aqui aplicação do silêncio administrativo positivo, ou seja, nós não sabemos quanto tempo é que se leva a resolver todos os problemas burocráticos ou da implementação de todo o processo industrial e não só o processo burocrático da implementação do sistema para os empresários. Tudo isto são custos. Para simplificar nesta sua primeira intervenção, o que é que deve ser feito para pormos estes PDIs e PIRs nos carris? Bom,
Muito obrigado. Não, vamos já saudar José Severino. Não, eu estava a perguntar ao Horácio Muniz. O que é que, em função desse diagnóstico que acabou por fazer, primeiro diagnóstico, o que é que tem de ser feito rapidamente para pormos estes instrumentos de política económica concebidos pelo Governo para que isso estejam realmente ao serviço do desenvolvimento e do crescimento económico de Angola? Eu penso que neste momento, face já à publicação dos decretos-lei, pouco haverá muito a fazer, porque de facto as PMEs ficaram de fora dos PDIs, porque não há, por exemplo, um percentual que devia ter sido acautelado de 30% dos espaços a ocupar por estes polos industriais que fossem concessionados às micro, pequenas e médias empresas, com diferentes condições. Portanto, isso não foi acautelado. A nível dos PIRs, temos que trabalhar aqui também ao nível daquilo que é os benefícios fiscais e ao nível daquilo que é os financiamentos para o desenvolvimento destas indústrias ou destas empresas, destes setores. Sim, senhor. Vamos continuar a ouvir o Horácio Muniz. Agora é o momento de saudarmos o regresso aqui em estúdio do nosso editor e coordenador, José Severino. Bom dia. Muito bom dia. Um abraço a todos. Um abraço que vai até o Lubango não, ao sul. Vai até a Cabinda, vai até o Kwanza Sul, porque nós somos uma rede nacional, ok? Eu diria que andamos a complicar coisas que também são simples, ok? Queremos copiar modelos de países mais estruturados, mais desenvolvidos. É bom tentar fazer melhor, mas é preciso olhar a realidade objetiva, e uma das coisas que foi aqui despontada, uma pelo PIRS, outra aqui pelo Munispa, é que realmente quem programa estas coisas não entendeu ainda que o desenvolvimento de um país fazem-se as micro, pequenas e médias empresas, ok? Não entenderam ainda. E esse é o problema crucial que nós temos. Está no papel, quase que se vocifera que de facto são as PMEs, mas depois na prática as PMEs ficam desalojadas, não há conceitos. E nós temos discutido isso com o próprio Ministério, já o frisamos. Mas depois o Ministério delega em terceiros estas concessões e ficamos aqui à espera de novos dias. Portanto, não há nestas questões, as PMEs não vão ter condições de pagar aquela urbanização, ok? Não vão ter condições, porque urbanizar é caro, seja o que for. Eu sempre disse que se nós viajarmos do Ambo para Kaala, ao longo da estrada estão lá as fábricas todas. Já viram? Está lá a estrada feita, está lá o cabo de fibra óptica, está o cabo da luz, da energia, estão espaços, terrenos que são rurais. A Itália fez assim, ao longo das estradas. Se nós formos a Pungandongo, ou as Pedras Negras mais propriamente, onde está a grande produção hoje de milho particularmente, se calhar alguma soja, o que é que a gente vê? Porquê é que tem que fazer ali um polo de... Porquê é que tem que fazer urbanização se ao longo da estrada está tudo? Até está o rio, está uma água. E a gente bate nessa tecla e continuamos a querer copiar modelos que são caríssimos. A urbanização é caríssima. O Pires sabe que está a falar da energia, não é? Pires, mas também das estradas, não é? Quando chove, o polo de Viana é uma desgraça. Porque não há dinheiro para isso. Eu até tenho dito, se queremos resolver o problema de Viana, se calhar é melhor fazer uma sociedade anónima com as empresas que lá estão, ok? Para irem buscar capital e urbanizarem aquilo em definitivo. A mesma coisa o Lubito. O Lubito está a uma percepção de que precisa de urbanizar com 300 milhões de dólares, mas está nisto há 7 anos. Quando chove, é desgraça. Não serve esse modelo nas nossas condições objetivas. Portanto, sugere que se desista destes polos? Não é desistir desses polos, temos que encontrar soluções, já se investiu tanto. Portanto, mantê-los, mas alternativas... Alternativas é encontrar soluções em economias de mercado. Porque o petróleo já deu o que tinha a dar. O petróleo já deu o chão. O chão hoje é que tem que dar tudo. Agricultura. O chão não é agricultura, a terra. A terra.
Quando nós queremos mexer na urbanização, é como, por exemplo, eu vou lhe dizer, você quer fazer habitação para a classe média. Você o que é que vai fazer hoje? O governo tem essa percepção. Faz urbanização rústica, como se fez o projeto Patriota, do meu colega de carteira, que já cá não está, ok? Por quê? Porque vai ser preciso esgotos. Infraestruturas. É caríssimo. Exatamente. Carlos Padre, peço desculpa, José Severino. Mas deixa-me só finalizar, porque Patrícia. ainda tenho que fazer aí outra observação. Sim. Carlos, os padres têm paciência para ouvir. Por isso, é preciso trabalhar com as empresas que estão nos polos, criar a possibilidade, talvez com o IFC do Banco Mundial, ir buscar um financiamento de longo prazo, mas tem que ser gerido numa sociedade em que estejam lá os próprios que têm as dores de dente. E não apenas, não estou a depreciar, ok, de maneira nenhuma, jovens que não conhecem estas metodologias, fazem o seu melhor, mas não têm as dores de dentes que o Pires tem, que está aqui a referir, ok? A manutenção do sistema elétrico, iluminação. Nós sabemos que para trabalhar à noite em Viana, não é Zé que eu estou a falar, em Viana, é preciso pedir segurança para sair de lá à noite. Então, olhando objetivamente para isso, nós temos que encontrar soluções simples. Nós temos áreas em Malães que a gente viaja e vê as fazendas ao longo. É ali que nós temos que fazer. A Itália diz, você tem terreno, que é barato, você instala-se ao longo da estrada, a estrada tem fibra óptica, a estrada tem energia. Então, Angola tem a facilidade de ter cursos de água em todo lado. Não é preciso procurar muito. O problema dos esgotos, você também resolve. Sabe como é que resolve? É que você fica com terra reservada atrás da sua fábrica para fazer agricultura. E aquilo é tão bonito, todas as fábricas da parte de trás têm produção agrícola. Ou alugam a terceiros, e depois cria-se um intercâmbio, porque você não pode estar numa zona isolada onde você não tem estação de serviço. Você não pode estar numa zona isolada que tem que sair para encontrar um serviço de hospedagem. Isso está ao longo da estrada. Vias diretas, sem custos extraordinários. É isso que nós temos que adotar. A Huila fez, o Ambo fez. Benguela e Lubito, ao fim e ao cabo, só não se faz porque estamos ali a preservar que aqueles terrenos são agrícolas. Portanto, urbanização é caríssimo, porque envolve estudos profundos, infraestruturas, capital e gestão. Portanto, vamos fazer coisas mais simples. Eu estou a ver um polo de desenvolvimento industrial que fizeram Pungandongo, acho eu, que está lá abandonado, os indianos gastaram dinheiro e não conseguiram acabar. Porque depois disseram, mas quem é que vai pagar isto? Quem vai pagar esses custos? Exatamente. Ok, vamos simplificar. Carlos Padre, o que acaba de dizer José Severino é muito profundo, porque está aqui em causa modelos de desenvolvimento económico, filosofias diferentes de como é que se deve gerir uma economia, não é? Quando sugere aqui que se deve rentabilizar as infraestruturas que estão ao longo das vias de comunicação, está-se a transmitir uma ideia provavelmente diferente daquela que esteve na base da feitura deste tipo de concentração, de polos, não é? Não sei, eu não sou economista. Eu acho que aqui o problema maior de Angola é a questão do compromisso. É que muitas vezes iniciam-se programas, iniciam-se projetos, mas infelizmente muitos deles só iniciam e nem chegam a terminar. Acho que muitos desses polos até infraestruturaram de início, mas depois não houve continuidade, como aqui teve a dizer o David Pires. Quer dizer, a energia está lá, mas infelizmente não há. Quer dizer, esse é o problema, que digamos que pode ser que a infraestrutura esteja lá, mas infelizmente a energia, acho que esse problema continua, né? Esse problema grave da distribuição de energia e também de água. Falamos de energia, também devemos falar de água, que é um problema gigantesco para todas as fábricas, praticamente todas precisam de água para funcionar. Essas debilidades também têm causado muitos constrangimentos. Eu acho que aqui
o Dr. Severino, com a sua experiência, expõe realmente, quer dizer, dificuldades que todos nós nos apercebemos. Agora, essa questão do compromisso é que tem que ser levado a sério, porque, parecendo que não, é uma nação que está em causa. E nós sabemos que, há pouco eu falei da questão do emprego. Isso é vital, porque esse problema eu sei que as pessoas, às vezes, olham para a questão do emprego e não dão a devida importância. Isso é a base do sucesso de uma sociedade, está no emprego. Então, eu acho que todos os polos estão a ser feitos. Realmente, quer dizer, tem que se dimensionar bem a ideia de quais os projetos que lá vão estar, quais são os projetos que vão funcionar. E a mim assusta-me que, desde a independência de Angola até agora, aquelas multinacionais que havia no tempo colonial continuam a não vir. Então, algumas coisas aí que nós precisamos de acertar. Há muita coisa para acertar. E eu às vezes refiro-me a isso, que a questão por exemplo, que nós sabemos que muitas dessas multinacionais não estão cá, porque infelizmente a nossa lei de terras não é uma lei de terras que, digamos, capitalista, não tem esse fundamento do capitalismo ou de uma economia de mercado. Uma lei de terras que precisa ser modificada o mais urgente possível. E eu acredito que, dentro dessa ótica da criação dos PDIs e dos PIRs, aqui o Horácio já esteve a dizer algumas coisas interessantes, e que realmente têm que ser olhadas com uma perspectiva de futuro para o país. Eu acho que muitas vezes dá a impressão que cria-se uma legislação, que é uma legislação por vezes, quer dizer, que prende-se com um certo estado de coisas que não tem a ver com o que é que nós precisamos, o que é que o país precisa de facto. Agora, claro que algumas coisas têm que ser alteradas. Por exemplo, a questão dos PIs desses parques industriais rurais praticamente está limitado apenas aos micro e pequenas empresas. Mas eu acho que esse espaço tem que ser aberto, porque eu sei que há projetos interessantes no agronegócio que podem ter uma dimensão de média. Eu estou a pensar no corredor do Lubito, por exemplo. Sim. Aí vai ser. Aí está. Eu acho que, digamos que toda a legislação pode ser alterada, pode ser melhorada. Então, eu acho que devemos encarar isso nessa perspectiva. Agora, tem que ser nós, empresários, que temos que realmente ser mais atuantes. Eu sei que às vezes fica difícil. Eu lembro que a semana passada estive no Parlamento, onde coloquei algumas questões relacionadas com a diplomacia económica, onde nós precisamos que as nossas instituições públicas comecem a trabalhar mais no sentido, por exemplo, de buscar fundos internacionais. Há muitos desses projetos aqui que nós podemos implementar com fundos internacionais, porque nós sabemos, no meio disto tudo, apesar de ser, digamos, o dever do governo de colocar as infraestruturas, de colocar energia e água nesses polos, mas nós sabemos que o governo também tem muitas carências, embora que eu pelo menos, eu sou daqueles que eu acho que as mais-valias que Angola está a ter hoje com a venda do petróleo, porque o preço do petróleo para o orçamento estava estabelecido em cerca de $105 e está a ser vendido a muito mais. Eu acredito que essas mais-valias deviam ser para financiar esses tipos de projetos, porque eu acho que pela dimensão da Angola, eu pelo menos sempre fui apologista dessa concentração em polos, porque muitos países fizeram isso e deram certo. Tal como a China, não é? Tal como a China. E então eu acho que nós, claro, seguindo pela nossa dimensão, e claro, nós não temos os 1.000 milhões de cidadãos como tem a China, temos muito menos. E realmente eu acredito que nós podemos fazer muito mais. Agora, temos que aproveitar, tal como eu disse, em relação a essa questão das mais-valias, eu acho que se calhar aí, ou a gente pensar que associar o Fundo Soberano a isso, eu acho que seria oportuno o Fundo Soberano também ter alguma coisa para ver em relação a essas mais-valias para financiar esses tipos de, por exemplo, os projetos industriais rurais. E acredito que por aí nós podemos começar algum sucesso. Mas agora, é bom nós associarmos também a esses PIS as cooperativas agrícolas. Eu sei que o nosso país, a palavra cooperativa sempre teve uma conotação
digamos, com o comunismo, mas acho que atualmente, aliás, no tempo colonial já havia cooperativas, muitas dessas cooperativas alimentaram, e aliás vemos bairros aqui em Angola, no caso do Cruzeiro, que foi criado com cooperativas do café e por aí. Então, e cooperativas de crédito, né? Então eu acho que nós temos que abraçar essas iniciativas e principalmente acho que pelas experiências que os nossos empresários têm aqui, eu julgo que o Ministério da Indústria e Comércio, nós assistimos que há algum trabalho com os empresários, mas eu acho que ainda é preciso fazer muito mais. Não, mas dá a sensação que parece que há pouco diálogo, não é? Estes reparos que o Carlos Padre está aqui a fazer, estas sugestões e estas ideias que está aqui a apresentar, parece que não há... isso na mesa da concertação, os empresários não colocam este tipo de problemas. Quando dialogam com os ministérios, os empresários não apresentam estes problemas, estas preocupações. Carlos Padre, pela sua experiência. Nós assistimos todos os dias, aliás, até fica... infelizmente eu às vezes digo que parece que já falamos muito, já falamos tudo, mas o que é certo é que não se faz. Eu acho que há uma responsabilidade por parte do Estado em resolver muitos desses nós. Há muitos pontos de estrangulamento que estão há 30, 40 anos. Então, mas é claro que o Estado, quer dizer, diz sempre que tem vontade. Mas agora, com as debilidades que temos de execução, e nós reconhecemos que mesmo a nível do Estado, existem determinadas instituições que têm carências grandes de recursos humanos. Eu acho que isso até tem sido comentado ultimamente. Por exemplo, a nível provincial, a nível local. Nós sabemos que as administrações municipais, infelizmente, têm muitas carências. E nós vemos que praticamente só o administrador é que tem alguma formação, mas depois cá embaixo o pessoal técnico com muitas debilidades. E nós reconhecemos que há uma carência grande. Por isso é que eu, no início da minha fala, eu comentei acerca da questão do capital humano. Mas agora, eu sou daqueles que eu acho que nós temos que pensar seriamente em importar temos que começar a pensar seriamente em receber alguma imigração. Eu acho que há um Mas campo de... Qual é a imigração? Que imigração? A que se refere? Uma imigração técnica, imigração funcional. Portanto, nós sabemos que, por exemplo, a Europa tem mão de obra mão de obra qualificada. Mas agora, nós temos que realmente que aqui criar facilidades para que haja essa imigração de mão de obra, porque há muitas áreas em que nós precisamos de quadros. Eu sei que existe uma retórica aí que diz que Angola já tem quadros suficientes. Tem quadros suficientes, entre aspas, porque muitos deles têm uma formação muito deficiente. E nós sabemos que a maior parte dos institutos médios, inclusive universidades, infelizmente não capacitam devidamente os quadros, não capacitam devidamente os seus formandos, porque nós sabemos que há uma debilidade grande em termos de formação. Agora, temos que... Mas realmente... também há muitos angolanos formados lá fora que depois regressam aqui a Angola e não são, digamos assim, valorizados. Pelo menos nós que recebemos muitas queixas recorrentes a esse nível e não são devidamente rentabilizados. Muitos até são obrigados a fazer coisas para as quais não estavam preparados, não é? Ou não receberam a formação, não é? Isso é um problema grave que nós assistimos e que, mas que não, acho que não são muitos casos, são alguns casos. Eu estou a falar de uma forma geral que tem um impacto maior a nível da nossa economia. Eu sei que, por exemplo, existem esforços, no caso aqui dos industriais, eu acredito que as indústrias aqui, a maior parte delas têm expatriados, porque há essa debilidade em termos de certos níveis de profissionais que precisam de habilidades e habilitações para poder levar adiante determinados projetos. Agora, nós temos que ter coragem realmente de fazer as coisas acontecer. E por isso eu sou daqueles que acho que para mim devemos dar uma maior abertura no caso desses polos. Acho que devemos fazer, se calhar, mais publicidade a nível internacional. E claro, para mim, esses polos são bem-vindos, mas realmente falta uma coisa que nós temos que primeiro que assegurar. Esses polos estão em alguma terra.
Então eu volto a dizer que realmente a questão da lei de terras para mim é essencial. Em termos dos polos, eu acredito que, pronto, já existem alguns, mas de qualquer das formas há empresas que não estão ainda confortáveis e que preferem ter por exemplo, há multinacionais que não se vão circunscrever a um polo, querem áreas mais áreas vastas e com ideias, que têm as suas próprias políticas de ter a sua propriedade privada própria. Não são muito favoráveis à concentração, porque um dos objetivos da criação dos polos é concentrar infraestruturas, fábricas, né? Unidades produtivas, não é? Mas as multinacionais têm políticas próprias e que eu acredito que não preferem ter as suas áreas de propriedade privada bem delimitadas. Agora, pronto, acho que essa iniciativa, portanto, acredito que precisa de estar acompanhada com muito mais. Eu acredito que, pronto, essa legislação é recente e julgo que ainda falta, embora haja um regulamento, mas eu acho que a prática vai tornar, porque não acredito que ainda seja apetecível para muitos empresários. Agora, a nível local, a nível nacional, todos isso poderá interessar, mas tem que haver uma componente financeira, uma componente de fomento, e por isso é que o Estado tem que pôr na cabeça que a função principal do Estado é regular e fomentar. Então, acho que se o Estado tiver, digamos, que nessa perspectiva, com esse signo de fomentar, em princípio, essa legislação vem regulamentar. Mas agora falta a parte do fomento. Isso do fomento é que é essencial, porque é preciso incentivo para poder pôr esses polos a funcionar. Então, e as pessoas só vão quando? Só vão quando sentirem que realmente as suas iniciativas estarão acompanhadas ou serão, digamos, haverá uma sustentação com financiamento adequado. Portanto, muitas ideias, existem muitos empresários aqui com boas ideias em Angola, mas que infelizmente não têm, digamos, o fomento financeiro compatível para os seus projetos. Muitos deles iniciam projetos, são financiados pelos bancos. Eu não vou falar dos bancos comerciais, porque para mim os bancos comerciais apenas é para o negócio, não tem nada a ver, não são bancos para fomentar nem para desenvolver. Muitos deles, primeira coisa é a questão dos juros, que eles praticam juros altíssimos, e depois pedem garantias para que nem sequer as administrações municipais ou os governos provinciais têm documentação dos próprios terrenos. Portanto, existe essa debilidade administrativa. E, por outro lado, nós sabemos que, para mim, para este país avançar, é preciso haver mas um fomento, como eu referi-me há pouco, o que fez a China, o que fez o Brasil, o que foi o BNDES do Brasil, o que é os bancos de desenvolvimento da China. Então, nós temos que seguir por aí. E, realmente, eu não sei, o próximo ano é um ano das eleições. Não sei realmente o que é que se poderá fazer até lá, mas o que é certo é que ainda há tempo de melhorar alguma coisa. Há muitos projetos que foram iniciados. Portanto, o Estado aqui tem que ser mais atuante, tem que ser mais sensível e tem que ser mais ousado, não é isso que quer dizer? Porque essa coisa do Estado criou essa legislação. Ok, está tudo muito bem, mas agora essa legislação tem que ser acompanhada, porque isso não funciona sem haver o dinheiro para pôr isso a funcionar. Esses polos não vão avante sem haver dinheiro compatível. Então isso é que o Estado tem que dizer: ok, eu criei a legislação, criei os polos, agora os fundos para poder pôr esses polos a funcionar são assim, estamos aqui e temos o banco que vai acompanhar isso. Porque essa coisa de digamos, nesses nossos 50 anos de independência, o que nós já aprendemos é que realmente, como eu já me referi de início, são muitos planos, muitos programas. Se nós formos a ver o plano de desenvolvimento de 2022-2027, há muita coisa ali. Se formos a ver a sua execução, calhar aí uns 15% ou 20%. Isso é muito mau. A mesma coisa se diz do Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral, se formos a ver a execução, aliás, a experiência de todos os orçamentos do Estado durante esses últimos, vamos dizer, desde a paz, desde 2002, praticamente fomos a ver a execução está em 40%
45%, 50%. Sim, senhor. Isso é trágico. É trágico, e por isso é que nós estamos nesse momento, nessa situação de pobreza, realmente porque nós não conseguimos executar sequer esses orçamentos que na sua plenitude. Para mim, uma execução de 70%, 80%, para mim está excelente. No nosso caso de África, nós estamos, quer dizer, todos esses orçamentos que foram criados, se nós formos a ver, e acredito que seja até um bom exercício para os académicos, fazer uma avaliação de como é que foi a execução, digamos, nesses últimos 20 anos, dos orçamentos que o Estado aprovou. Sim, senhor. Vamos continuar a ouvir os nossos convidados. Carlos Padre, também David Pires e Horácio Muniz. Estamos aqui a falar da questão dos PDIs, Planos de Desenvolvimento Industrial, e dos PIRs, os Parques Industriais Rurais, instrumentos de política económica criados pelo nosso governo para naturalmente fomentar o desenvolvimento e o crescimento económico de Angola. Já ouvimos aqui muitas críticas, muitas sugestões para melhorar, enfim, a sua rentabilização. Vamos continuar a ouvi-los até muito perto do meio-dia. Para já são 11h02. Estamos a começar então esta última parte, não sem antes partilharmos consigo a primeira das duas crónicas da autoria de José Severino, ele que é o nosso editor e coordenador, intitulada Sim ou Não.